tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre a crase. Bem, a crase dá uma dor de cabeça em muita gente, porque trata-se de um fenômeno muito particular da língua portuguesa, que gera algumas dúvidas por conta da ocorrência do acento indicativo, que é um acento que muita gente confunde com um acento agudo, ou que mistura, ou que usa de forma errada, enfim. Hoje a gente vai esclarecer todas as questões relacionadas à crase, ou pelo menos as mais importantes. Crase é uma palavra de origem grega que significa fusão. Então, a crase é o encontro, é a fusão de duas ocorrências da letra A. Geralmente, a preposição A com o artigo A. Esse encontro entre o artigo A e a preposição A gera o que a gente chama de crase na língua portuguesa. Então, crase não é o acento, crase é o encontro. O acento indicativo da crase é o que a gente chama de acento grave, ou seja, nós temos a palavra crase para marcar essa fusão e nós temos o acento grave para marcar do ponto de vista gráfico a ocorrência. Então, a marcação da crase é feita com o acento grave, que é como se fosse esse acento agudo para o lado oposto, né? Não vamos confundir, hein, galera? A gente chama isso de acento grave. E o encontro, crase. Por que que esse encontro acontece? Qual é a particularidade desse fenômeno? Observe. Vamos à praia. Claro que você nunca deve ter visto uma construção como essa, que soaria bastante estranho. Vamos à praia. Claro, eu não preciso repetir, mas eu não preciso repetir exatamente porque a língua já me apresentou outra possibilidade de marcar esse encontro, que é exatamente o acento indicativo da crase, o acento grave. Por que que eu preciso desse acento aqui? Porque quem vai a algum lugar. Então, o verbo precisa da preposição. Quem vai a algum lugar. Praia é um substantivo feminino, que também pede o artigo a. Então, esse encontro gera a ocorrência do acento grave. Aí, na escrita, eu marco isso dessa forma. Vamos à praia. Hoje em dia não é muito costume ler isso com dois As. Antigamente as pessoas liam quando vamos à praia, mas isso se tornou um pouco desnecessário, porque a gente já sabe que essa marcação é uma marcação gráfica, uma marcação escrita, não precisa ser tão evidente na oralidade, ok? Então vamos à praia. No entanto, quando a gente for escrever isso, é importante saber que tem que sinalizar com o acento. Uma dica que as pessoas costumam dar e uma estratégia que as pessoas costumam utilizar é a substituição do termo feminino por um termo masculino. Caso aconteça a formação de uma construção com preposição e artigo, vai ser necessária a ocorrência da crase. Vamos ver no exemplo. Fui ao show. Quem vai a algum lugar. O show, substantivo masculino. Então, se o complemento do verbo for um substantivo masculino e ocorre a expressão ao, se o complemento for um substantivo feminino, vai acontecer a crase, a gente vai marcar essa crase com o acento grave, ok? Então, essa é a primeira dica, observar sempre a regência do verbo, observar sempre a regência da palavra que vem antes. Sobre regência, você pode encontrar mais informações na aula sobre regência verbal e regência nominal. É importante pensar nas palavras que vêm antes e nas palavras que vêm depois, na hora de saber se é necessário colocar ou não o acento grave. As regras da crase são muitas, então a gente vai analisar as mais importantes, as mais comuns. Vamos observar aqui. Nós fomos à reunião para resolver o problema. Mais um caso de um verbo que precisa de preposição. Nós fomos à reunião. Palavra feminina, utilizo a crase. Então, perceba que essas questões são muito bem fáceis de serem observadas, por enquanto, por conta da regência do verbo. Nós fomos à reunião. Nós fomos à reunião. Há um encontro desses dois. Então, nesse caso, eu preciso do acento grave. Se você vier à aula, me procure. Mais um verbo que depende, que precisa, que é regido por preposição. Se você vier à aula, me procure. Mais uma ocorrência da crase. Então, até aqui estamos vendo as questões com regência verbal. Quando você domina a transitividade do verbo, fica mais fácil de reconhecer. Se a gente está percebendo a ocorrência da crase aqui nesses dois exemplos, significa que esses verbos são transitivos indiretos e eles precisam da preposição. Logo, esse encontro de preposição e artigo acontece e a gente chama então de crase, essa fusão dos dois as.
Vamos ver agora um exemplo com o verbo voltar. Quando voltar à Bahia, vou visitar Itacaré. Significa que sempre eu vou precisar utilizar o acento grave em relação ao verbo voltar? Não. Depende da palavra que vem depois. Eu volto de São Paulo e não da São Paulo. Eu volto da Bahia. Então aí há uma ocorrência, há uma necessidade por conta do verbo voltar e por conta da palavra feminina que vem em seguida. Voltar à Bahia. Mas não serve para todas as localidades, ok? Depende da palavra que vem depois, ok? O programa será exibido à tarde. Algumas expressões de tempo, tais como à tarde e à noite, são escritas com o acento indicativo da crase. Essa é uma convenção, ou seja, algumas regras da crase dizem respeito à regência dos nomes e dos verbos. Isso nos ajuda muito, isso facilita bastante a identificação. No entanto, outras ocorrências da crase são marcadas por convenções gramaticais, ou seja, expressões que já exigem por si só esse acento indicativo. Então você precisa de fato memorizar que a escrita dessas expressões ocorre sempre com esse acento, que é o caso de à tarde, à noite, ok? Isso é importante memorizar. Nesse caso não é uma questão de regência, a própria expressão já é escrita dessa forma. É o caso também da expressão à medida que é sempre escrita com a ocorrência da crase. À medida que o medo diminui, as mudanças acontecem. À medida que o medo diminui, as mudanças acontecem. Então, nesse caso, eu também marco com o acento grave. Nós temos a expressão à medida que e a expressão na medida em que, ok? Fazer essa distinção aí em português. À medida que, nesse caso, temos a ocorrência do acento. Outra expressão que já é escrita dessa forma é às vezes. Nessa indicação, né, temporal. Às vezes pensamos em desistir, ou seja, tem momentos que a gente pensa em desistir. Nesse caso, também acento indicativo da crase. Quando você não coloca, fica parecendo que você está falando outra coisa, ou seja, que é um artigo acompanhando o substantivo vezes, sei lá, às vezes que eu fui à escola, eu fui muito feliz. Então aí, no caso, é uma expressão com artigo e com substantivo, mas a expressão indicativa de tempo, às vezes, já é escrita com esse acento indicativo da crase, ok? Às vezes, olha quantas nós já estamos aprendendo, à tarde, à noite, à medida que, às vezes, fique de olho. Estava me referindo àquele filme clássico do Fernando Meirelles. Olha para isso aqui, pode acontecer a crase com os pronomes demonstrativos, aquela, aquele, aquilo, sim, porque esses pronomes começam com a letra A e podem pedir preposição por conta do termo que vem anteriormente, nesse caso o verbo. Estava me referindo. Quem se refere a. Esse encontro aqui agora é do verbo referir, a preposição que rege esse verbo, referindo a com o pronome demonstrativo aquele. Isso é possível de acontecer. Então, sempre analise nesse caso quem vem antes e quem vem depois. Poderia ser com aquela, poderia ser com aquele. Por isso que há uma regra geral que a gente não utiliza o acento indicativo da crase antes de palavras masculinas. Tem gente que decora isso e acha que só pode usar com palavras femininas, mas pode acontecer com esse pronome de caráter masculino. Aquele filme. Fique atento a isso. Trata-se de uma vilã à moda de Gilberto Braga. Esse tipo de expressão, a moda de, né, com o estilo de, com a característica de, a gente também escreve com esse acento indicativo. Eu poderia até substituir, retirar essa expressão inteira e deixar só o nome Gilberto Braga. Então a expressão à moda também pede nesse sentido de ao estilo de alguém. O evento acaba às 23. Expressões indicativas de hora, quase sempre com a ocorrência da crase, o acento indicativo da crase. Às 23h30, pego o ônibus. Às 23h30, pego o ônibus. Mais uma ocorrência. Há uma exceção, após preposições. A aula é até às 22. Nesse caso, eu não preciso da utilização do acento indicativo da crase. Então, essa expressão já não segue a mesma regra das outras por conta da preposição, ok? Memoriza isso. O palestrante fez alusão a Miguel durante a sua fala. Nesse caso, nós não utilizamos o acento indicativo da crase. Miguel é um nome masculino que não pede artigo a. A alusão pede a preposição a. Quem faz alusão faz uma referência, faz uma alusão
a alguém ou a alguma coisa. No entanto, Miguel não pede o artigo a, logo a gente não escreve, não indica essa ocorrência. Esse fenômeno da crase não acontece nesse momento, ok? Pode acontecer diante de palavras, nomes próprios femininos, embora essa questão da posição do artigo antes de nomes próprios femininos ainda seja uma questão polêmica na gramática. Há estudiosos que defendem apenas que esse acento indicativo da crase ocorra antes de nomes próprios se você admite que existe artigo antes, embora essa ocorrência do artigo ainda gere controvérsias em contextos formais e informais. Na escrita, por exemplo, a gente não usa artigo antes de nomes próprios referentes a pessoas. Vou começar a fazer um curso de culinária. Antes de verbo, nunca usa-se a crase. Antes de verbo, nunca usa-se a crase. Vou começar a fazer um curso de culinária. Não há encontro de dois as, não há encontro das duas vogais. Não há necessidade de regência do verbo seguinte. Aqui a questão do vou começar a, no entanto, a palavra seguinte não admite a ocorrência do artigo. Expliquei a eles o problema com a bomba de água. Antes de pronomes pessoais também, do caso reto, a gente não utiliza o acento indicativo da crase. A gente também não usa o acento indicativo da crase antes dos pronomes pessoais do caso oblíquo, ok? Então, aquelas palavras horríveis foram direcionadas a mim. Pode acontecer com os pronomes demonstrativos, como eu mostrei ali no caso do aquele. Pode acontecer com os pronomes relativos também, as quais, por exemplo. Aquelas palavras horríveis foram direcionadas a mim, então, por favor, com o pronome pessoal do caso oblíquo, não, hein? Ofereci à minha aluna o empréstimo do livro. Aqui eu coloquei com uma cor diferente, sabe por quê? Porque aqui é opcional. Como nós já temos um pronome possessivo determinando o substantivo aluna, o artigo ele não é necessário. Você pode colocar, mas ele não é necessário. Você não precisa dizer a minha aluna. Caso você coloque, caso você prefira colocar, aí sim vai ter a ocorrência da crase por conta da regência do verbo ofereci e do artigo relacionado à palavra aluna. Então, estudar crase significa também estudar regência, compreender algumas expressões que já são escritas com esse acento indicativo e perceber também como relacionar essas palavras dentro de um contexto, ok? Lembrando também os nomes corretos. Crase é a fusão, é o encontro dessas duas letras, o encontro desses dois as, e a gente marca essa fusão, a gente marca esse fenômeno da crase com o acento indicativo chamado de acento grave, ok? Esse foi o tema da aula de hoje. Muito obrigado.